A gente compete no mercado internacional, muita gente tem a ideia de que a gente ganha muito dinheiro lá fora, que é fácil. A gente compete com as maiores empresas do mundo e empresas que têm um apoio fortíssimo dos seus governos. Não só forte através de concessão de financiamento, através de concessão de garantias, mas às vezes até com atuação política direta dos governantes. Eles trabalham diretamente para as empresas, então é uma briga de foice no escuro. E, é claro, o suporte do governo nessa parte de financiamento, a OCDE criou essa regra de que só financia 85%, etc. Mas a quantidade de facilidade que eles dão junto disso, ou seja, uma empresa ela tem um financiamento, tem uma cobertura de crédito para as exportações do seu país, mas se ela precisar comprar equipamento ou materiais em outro país para exportar, eles também financiam. Se ela tem uma subsidiária no exterior, eles também financiam. Se ela precisa de um financiamento complementar para gastos locais, eles também financiam. E financiam também um untied loan, que é um financiamento de livre disponibilidade para completar qualquer coisa. Ou seja, eles têm milhões de facilidades, são muito ricos, têm muito dinheiro, mas isso até agora não foi também nenhuma dificuldade para a gente. É claro que se houver restrição de recursos, eventualmente você tem que restringir até outras coisas. Mas a gente não pode criar dificuldades ou criar barreiras para financiar isso, quando o mundo todo está fazendo. Então a gente tem que rever isso, quebrar alguns paradigmas. Alguma coisa que foi difícil no passado, que era financiar gastos locais, quem sabe não está na hora da gente rever essa posição, financiar uma parte, enfim, começar a pensar mais fundo nesse assunto. E só para terminar, uma coisa que a gente vai ter que enfrentar, ou já está enfrentando, é uma competição chinesa. Nesse nosso mercado, os chineses têm atuado fortemente em diversos continentes, em especial na África. E a concorrência é brutal porque eles entram, em geral, com financiamentos, prazos absurdamente longos, taxas absurdamente baixas, mas eles, em geral, eles procuram a compensação disso, ou garantindo o fornecimento de minério, fornecimento de petróleo, ou levando um exército de chineses para fazer a obra, etc., a custos baixíssimos. Então a gente precisa começar a pensar. Até hoje eles tiveram algumas dificuldades de ordem técnica e tal, mas obviamente que eles vão superar isso e vai ser uma concorrência brutal. E a gente tem que começar a pensar como é que a gente vai poder se proteger disso no futuro. Basicamente era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o Nelson Wortsman, que dará a sua colaboração a esse painel. Boa tarde, senhores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença dos senhores e esse honroso convite da AEB para que nós pudéssemos apresentar um assunto que eu diria que muitas vezes é considerado bastante fechado, complexo, mas talvez por culpa nossa de usarmos tantas siglas e falar muito inglês. Eu vou procurar, já que a plateia é bastante diversificada, mostrar em primeiro lugar o que um professor do MIT que esteve no Brasil alguns anos atrás disse no seu retorno, que a competência do Brasil em TI é um dos mais bem guardados segredos do mundo. Ou seja, ele ficou muito impressionado com a pujança do nosso conhecimento e das nossas aplicações, que normalmente têm sido feitas para o mercado interno e não demonstrando isso para o mercado externo. Então, quando se fala em exportação de serviços de tecnologia da informação, nós temos um outro dilema a vencer: mostrar ao mundo a nossa competência. E isso, junto com a Apex, com o apoio do MDIC, com o apoio do MCT, nós temos feito isso sem parar nos últimos 3, 4 anos, e eu acredito que com resultados bastante satisfatórios. Em primeiro lugar, para que os senhores entendam quem é a Brascom,
A Brascom é uma associação que reúne 30 das maiores empresas de prestação de serviços de tecnologia da informação. Provavelmente, alguns nomes que os senhores estão lendo aí na tela são de conhecimento dos senhores, e esse conjunto de empresas representa 70% do PIB de tecnologia de informação do país. Nosso grande objetivo é transformar o Brasil no 5º maior centro de tecnologia da informação do mundo. Se alguns se surpreendem, não se surpreendam, porque na verdade nós já somos o 7º. E vamos lembrar que essa semana foi anunciado que no mercado de PCs nós passamos o Japão este ano e já somos o 4º maior usuário de PCs, consumidores de PCs do mundo. Qual o tamanho do negócio que nós estamos falando? É outra coisa que surpreende a muita gente. Nós estamos falando de um negócio de 85 bilhões de dólares, que, se somado às comunicações, porque no mundo todo é tecnologia da informação e comunicação, nós somaríamos outros 80,6 bilhões. Nós estamos falando em 165 bilhões de dólares, o tamanho do faturamento que nós temos nas empresas aqui no Brasil de tecnologia da informação e comunicações. Voltando atrás, só para complementar como nós tratamos esses, na verdade, 160 bilhões, porque nós trabalhamos no mercado de comunicações também, nós trabalhamos em marco regulatório, nós trabalhamos em recursos humanos, ou seja, detecção de falhas, faltas de mão de obra, e nós temos tido surpresas inacreditáveis. Nós temos vagas em universidades muito mais suficiente do que nós precisamos na realidade, e descobrimos, fazendo cálculos e fazendo levantamentos e com consultorias, que há uma evasão escolar de 80% nas universidades brasileiras. À primeira vista eu me assustei, e falando com a Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica, que é uma das melhores e está no rol das melhores faculdades de engenharia do Brasil, a evasão é de 50%. Então nós temos um trabalho muito grande para diagnosticar isso, porque mão de obra é a moda da falta de mão de obra qualificada que existe em quase todos os setores. E o brasileiro não tem olhado para a engenharia como deveria olhar. Nós temos uma falta de engenheiro, e provavelmente na área de obras a mesma coisa, que isso tem sido dito. Isso, então, entrando nos problemas dos nossos desafios. Depois, a infraestrutura, que eu trato de uma maneira mais focada, porque para ser um grande exportador de software, vamos lembrar que nós precisamos de uma grande infraestrutura, e essa infraestrutura é prioritariamente a banda larga, que nós fizemos um trabalho nos últimos anos, assessorando o governo através de estudos e assim por diante, que desaguou no Plano Nacional de Banda Larga, que os senhores devem ter conhecimento. Ou seja, eu sinto que grande parte dos grandes desafios que nós temos para transformar o Brasil num grande exportador de TI, o governo tem olhado com carinho. Agora nós precisamos esperar os resultados. Um deles foi a mão de obra, que foi desonerada na semana passada. Um dos primeiros setores a ter desoneração da mão de obra na folha foi o setor de tecnologia da informação. E, finalmente, o desenvolvimento de mercado. Além de desenvolver um mercado interno, nós temos feito, junto com a Apex, inúmeros convênios e trazido para o Brasil gente da cúpula das grandes empresas internacionais que trabalham na área de TI, e os resultados e as surpresas têm sido muito grandes. Alguns perguntam, inclusive, é interessante essa experiência, porque alguns nos perguntam por que o Brasil é considerado um país de terceiro mundo. Agora mudou o nome para emergente, porque eles se chocam principalmente no caso, aqui já foi, no caso da representatividade do nosso mercado. Vocês têm aí um gráfico que mostra, por exemplo, a América Latina, e o azul é a participação do Brasil.
em cada um dos segmentos de equipamentos, de serviços, de software, de infraestrutura e assim por diante, em média, nós somos de 40% a 50% do mercado latino-americano, incluindo o México. Nós temos na mão, na verdade, uma grande riqueza, um grande potencial que nós temos nos últimos anos usado muito para dentro. E agora, já desde do governo do presidente Lula e agora nesse novo governo, nós temos tido um apoio e uma discussão muito grande de como transformar, há 5 anos, os 200 milhões de dólares que nós exportávamos para 2010, dos 2,4 bilhões de dólares, e nossa grande meta é chegar em 2020 com 20 bilhões de dólares de exportação. Vamos falar um pouquinho da nossa competência, porque na verdade vocês convivem com ela todos os dias e às vezes não tem o parâmetro de comparação com o que acontece no restante do mundo. O sistema financeiro bancário brasileiro é um dos mais avançados do mundo. Onde muita gente, algumas empresas estão já começando a exportar o seu expertise, porque tem aí alguns números que vocês podem ver, não são números de gente pequena, são 403 milhões de cartões de crédito, são 56 bilhões de transações bancárias por ano, são 13 bilhões de transações bancárias pela internet, e assim vai. Ou seja, está aí uma grande oportunidade de conhecimento brasileiro, onde as empresas já têm procurado a exportação. Em seguida, a gente fala em governo eletrônico, também é um expertise que nós temos muito grande, basta os senhores votam, e o jeito que os senhores votam é uma coisa inovadora, quase o mundo inteiro não tem. Você ter 135 milhões de votantes em 5.500 diferentes municípios e 300 mil votos processados por minuto, e 2-3 horas após a eleição nós sabemos o resultado. Nem os Estados Unidos, o senhor sabe muito bem disso, tem essa potencialidade. No caso que começa a surgir como uma grande oportunidade, que além de serviços que nós estamos fazendo, isso tudo na verdade é software. Quando nós falamos em energia, petróleo e gás, jamais nós poderíamos prospectar ou explorar petróleo no pré-sal se não tivesse uma bagagem enorme de software para poder chegar lá. Além disso, o próprio carro Flex, que todo mundo está comprando, na verdade quem desempenha esse papel é o Flex, é software. Então, na verdade, as coisas estão acontecendo, mas nós agora estamos mostrando isso ao mundo, e eu acredito que isso se transforme numa grande oportunidade. No caso da agricultura, só fazendo um parênteses ao que o Humberto falou, ele falou sobre a Índia. A Índia, senhores, a gente vê a agricultura brasileira, o movimento, a infraestrutura, as colheitas, os problemas de tempo, as quebras de colheita, as faltas de demanda e assim por diante, eles exportam para o mundo quase o que nós exportamos em alimentos só em serviços e tecnologia da informação. Mais de 50 bilhões de dólares por ano. E é esse o número que nós temos que começar a perseguir. Com uma vantagem, eu acho que no momento que nós formos grandes em exportação, nós estamos investindo no que há de mais importante nesse país, é no povo. Por quê? Exportação de software é exportação de inteligência, e para isso nós precisamos investir no povo brasileiro, em educação, e os salários hoje que nós arrecadamos, que são pagos na média ao trabalhador do setor de TI, é o dobro do salário de outros setores. E para finalizar os segmentos, vamos falar de manufatura, que também nós temos um fator interessante, mas sempre focando no mercado brasileiro, e é esse o grande desafio, nós focamos no mercado externo. 43% do mercado brasileiro usa hoje aqueles sistemas de gestão empresarial, o ERP. E o Brasil é um dos únicos países do mundo em que o número de empresas que usam esse sistema